Muito bem, nós estamos expondo parábolas e nesse momento eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, aonde nós vamos refletir sobre a parábola das bodas, assim ela é conhecida na palavra de Deus. E nós vamos caminhar nessa parábola no dia de hoje. Mês de março é o mês de missões mundiais. Isso na nossa convenção batista, denominação batista. E se os irmãos prestarem atenção nessa parábola, nós veremos que reconhecer quem o Senhor é e também entender aqueles que ouviram por diversas vezes a palavra e ainda o rejeitam, não o reconhecem, é um perigo gravíssimo e é onde a gente vê isso acontecendo também na realidade de missões, onde tantos missionários pregam pelo mundo inteiro e o que nós encontramos? Corações que reconhecem quem é o Senhor e corações que desprezam e rejeitam quem é o Senhor Jesus. Então eu quero que você preste atenção nessa parábola e também já fique aí antenado com tudo que nós cantamos aqui. Por quê? Nós falamos que Ele é exaltado, nós falamos que Ele é o único digno de todo louvor e adoração, e esse reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza e tudo que Ele faz, traz em nossas vidas o seu senhorio, como também aqueles que rejeitam, trazem sobre suas vidas maldição. Então nós temos duas vertentes, duas reações diferentes em relação à pessoa de Jesus Cristo e à salvação que há em Cristo. O que nós declaramos aqui, eu espero que você tenha firme e forte no seu coração, de quem Ele é, que Ele é exaltado, Ele é adorado, Ele é o único digno do seu louvor e adoração, e assim também nós veremos essa verdade sendo ainda mais reforçada por meio da exposição dessa parábola de Mateus 22. Vamos fazer a leitura? Nós vamos do versículo 1 até o versículo 14. Vamos continuar da mesma maneira? Eu leio um versículo e os irmãos leem em seguida. Diz assim a palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados.
E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. Leiam de novo, verso 13, por favor. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para entender a Tua palavra e praticar em nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos dois públicos nessa parábola que estão sendo aí parafraseados ou paralelamente citados através dessa parábola. Então, por que Jesus falava por parábolas? Quase fiz um trava-língua aqui. Por que Jesus falava por parábolas? Para que não compreendessem e para que compreendessem. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não? E Jesus, ele usava parábolas como uma história paralela que era normalmente corriqueira da rotina ali do povo, e usando essa história paralela, ele falava verdades desse povo. Então é como se eu falasse para vocês assim: e aos domingos todos pegavam os seus carros e vinham para a igreja, e aqui se reuniam e cultuavam o Senhor. Isso é verdadeiro? Mas eu estou falando de algo que aconteceu, em específico, mas isso é comum, não é comum? É a mesma coisa, a mesma lógica da parábola. Jesus citava parábolas que normalmente acontecia no meio do povo, situações, rotinas, celebrações. Aqui no caso, um casamento, uma bodas. E aí ele usa algo normal entre o povo para dizer verdades sobre aqueles que estavam ouvindo e aprendendo de Jesus. É interessante nós notarmos que o Evangelho ele não é escrito aleatoriamente. O Evangelho ele é escrito com propósito e cada um deles tem a sua construção. Quantos dos irmãos falam assim: isso daí tem também em Mateus e Marcos, então eu vou pegar o de Lucas aqui e vou ficar comparando. Né? Eu vou pegar Mateus, que fala sobre essa parábola, mas o outro também fala, que são os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Só que a gente tem que entender que cada evangelho tem a sua especificidade, tem a sua singularidade, e tem o porquê de cada um ser construído da maneira como foi construído, para revelar quem é Jesus, o Cristo enviado de Deus. Então, nesse sentido, Mateus aqui se encontra narrando os últimos dias de Jesus. Ele está prestes a ser preso e entregue para a crucificação. E quem fez isso com ele foram os judeus. E por quê? Porque os judeus já tinham visto revelação suficiente através dos sinais e maravilhas de Jesus para o reconhecer como o seu Senhor, como o Messias prometido na lei, na palavra de Deus, da Torá, aquele que os profetas falaram, e eles já tinham tudo o que precisavam para reconhecer. Nesse estágio do ministério de Jesus e da vida de Jesus, eles já estavam muito cauterizados na sua rebeldia e na sua rejeição. E por isso Jesus fala com parábolas para esses homens, para essas pessoas. Jesus estava no templo. Se você olhar o capítulo 21, o versículo 23,
Olha o que diz lá. Tendo Jesus chegado ao templo, e estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Com que autoridade fazes estas coisas? Alguém que pergunta isso para Jesus, reconhece a autoridade dele? Obviamente que não. Então Jesus, ele começa a dar as parábolas com base nessa pergunta. Jesus chega no templo e os saduceus, os fariseus, eles perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? E aí ele fala de João Batista. Eles não sabem responder porque eles tinham medo de que João Batista, reconhecido pelo povo como profeta, fosse defendido e eles ficassem ali diante do povo em uma situação ruim. Assim também com Jesus, eles não chegaram falando: você é um falso profeta, porque eles sabiam que o povo que cria que Jesus era um profeta verdadeiro, o Messias, ali o defenderia. Então, os judeus, eles ficam tentando pegar Jesus em alguma heresia, em alguma fala que é totalmente contraditória à lei, à palavra de Deus, para que ali ele seja condenado ou expulso do meio deles como um falso profeta, como um falso mestre. Só que eles não conseguem. E isso é visto por meio dessas parábolas que Jesus está dando. Então as parábolas aqui anteriores ao capítulo 21, elas expressam como os judeus olham para a autoridade de Jesus. E Jesus exortando eles através de parábolas. Tanto que ele fala até daqueles que cultivavam a terra de um senhor. E o Senhor mandou seus servos, eles mataram esses servos. E quando mandou o seu filho, ele mata o filho também. E olha que interessante que fala lá no versículo 45 do capítulo 21. Os principais sacerdotes dos fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Ou seja, são vocês que não reconhecem a autoridade, são vocês que matam os profetas, são vocês que não reconhecem o Filho do próprio Deus vindo a vocês. E aí chega a nossa parábola das bodas. E depois da parábola das bodas, o que acontece? Lá no versículo 15, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E aí vem a questão do tributo. Deve pagar imposto ou não? E tal. Então eles continuam na sua rebeldia tentando destruir a vida de Jesus e rejeitar por inteiro que ele é o Messias enviado de Deus. É nesse contexto que está a nossa parábola, só para a gente se situar e ter aí uma clareza quando estamos lendo essa parábola. Nós vamos caminhar aqui do verso 3 ao verso 8, onde nós temos um público, ou seja, os judeus sendo mencionados de forma indireta nesta parábola feita aqui, expressa por Jesus. Então a parábola é a seguinte: o reino dos céus é semelhante. Quando você olha para algo que você conhece, que é uma bodas, né? Então é semelhante a uma bodas. Em qual sentido? Ele vai trabalhar isso dentro da parábola. Olha só. O rei queria celebrar o casamento do seu filho. E para isso ele começa a chamar os convidados. E aqui vamos colocar que são os convidados de honra. Quem aqui é casado? Como é fazer uma lista de casamento? É fácil ou difícil? Por que é fácil, Todd? Tá. Porque foi a Ana que fez. Entendi. Aí fica fácil, né? Fácil para um. Falou que é fácil também, Paulo? É. Tá. Mas você fica naquela, quem que eu vou convidar? E se eu não convidar esse, ele vai ficar bravo comigo. Mas se eu não convidar aquele, meu pai vai ficar chateado comigo, porque meu pai ama aquela pessoa, quer que vá e tal, mas eu nem
Nem sei quem é, mas meu pai, né? Amigo de infância, sei lá. E aí a gente tem um monte de círculos, né? E ciclos de relacionamento que a gente fala assim, ué, quem eu vou chamar? E se não chama esse e tal, se chama esse, já aciona mais 3, 4. E aí você fica naquela. E o rei vai e convida esses daí que são de honra. Os convidados de honra, vamos colocar assim. E ele sai e manda o convite para todo mundo. Então, sempre tem aquele que fala assim, mas você não foi na minha casa e me convidou. Eu recebi seu convite, mas você não foi na minha casa e não me convidou. Por isso que eu não fui. Acontece? Raramente, mas com frequência a gente vê isso, né? Mas é assim, os irmãos, não me convidou. Porque se quisesse que eu fosse, vinha aqui na minha casa, sentava comigo e falava assim, eu estou te convidando de próprio punho a ir no meu casamento. Só que aí tem essa desculpa. Só que esses convidados de honra não pararam só com esse convite. Depois que eles receberam esses convites, né, eles tiveram essa reação. Não vou. Não sei se é para mim mesmo, não sei se chegou aqui. Não quiseram ir. E aí, não parou aí. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde a bodas, as bodas. E aí quando fala as bodas, a gente sabe que o casamento ali, naquela época, né, ele durava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então pensa assim, é uma atividade, né? Então você que já é convidado, às vezes você é convidado para tanto casamento, né? Ou às vezes não. Mas assim, quando você é convidado para muita coisa, você fala assim, nossa, mas tem tanta coisa, ainda vou ter que ir lá, aí vou 7 dias, tal, tenho negócio para fazer, tenho trabalho, tenho dinheiro para ganhar, tenho família para cuidar. E fala assim, não, entendi, é para mim o convite e tal, mas não quero ir não. Então assim, você vê que vai se tornando indesculpável a negação desses convidados de honra. Porque o convite foi feito, não queremos ir. Tá bom, mandou os servos, tá tudo pronto, agora vocês podem participar. Pode se arrumar e vir, porque você vai ter uma festa conosco, vai se alegrar conosco. E aí eles na verdade, qual que é a decisão deles diante disso? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, eu tenho coisa mais importante para fazer. Agora vamos pensar na realidade da parábola. Um rei, ele pode ter seu pedido negado? Pensa você, um rei fala assim, vem e participa dessa celebração que eu quero fazer, dessa festa que eu quero fazer ao meu filho, vem e participe, e você fala assim, rei, eu não vou. O que vai acontecer com você? Ele vai falar, não, tudo bem, não queria te ofender, pode ficar aí com seus negócios, né? Eu sei que você tem coisa para ganhar dinheiro, a seu campo, né? Você tem que cuidar, tá tudo bem, pode ir lá. É isso que ele fala? Um rei normalmente? Não. E pior, esses servos que foram lá convidar, eles foram maltratados e mortos. O que está lá no versículo 6. Maltratados e mortos. Essa afronta ao convite do rei mostra o quê? Que essa galera não queria saber do rei, não queria saber dos seus servos e mostra total rejeição
ao governo desse rei. Então não é algo tranquilo. Você está negando um governo, você está negando uma autoridade e você está rejeitando tudo que vem desse rei. Assim, uma atitude bem tranquila daquela época, onde a monarquia imperava. Era bem tranquilo? Não. Se você entrar na presença de um rei, sem ser pedido, sem ser chamado, o que pode acontecer? Né? Pode ser a última vez que você vai ver o rei. E aí pode ser que você caia na graça do rei e ele não te mate. E pergunte, o que você veio fazer aqui? Mas é uma autoridade máxima. E esses convidados de honra desprezaram da pior forma possível esse rei, o seu filho, o seu governo, o seu chamado e tudo que foi feito ali naquela festa para servir essas pessoas. O rei estava chamando, não era para trabalhar não, era para celebrar, festejar, e eles desprezaram o pedido do rei. E aí a conclusão é que estes convidados não eram dignos. Então os convidados que eram de honra, agora são convidados que não são dignos. Não merecem participar dessa festa. Só que está tudo pronto. E o meu filho vai casar. Então, a festa tem que acontecer. Vai acontecer. E aí o que ele fala para os seus servos? Vai então pelas estradas, reúnam todos os que encontrarem, maus e bons. E aí a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então aqui nós temos o segundo público da passagem, que são os gentios. Lembram do texto que nós lemos no começo desse culto? Você pode não lembrar direito a passagem porque eu errei bastante. Mas João 1, de 11 a 13, fala que ele veio para os seus. Quem são os seus? O povo judeu. E os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Você acha que a palavra de Deus está dizendo que o judeu não precisa crer, ele já está salvo por ser judeu? Mas é assim que ele crê. É assim que normalmente um judeu crê. Um judeu que eu falo, um judeu iniciado na lei, fez o bar mitzvah, fez aquela questão de ser instruído na lei, de se tornar um mestre da lei, de caminhar dentro do hebraico e lendo a Torá no original. Esse judeu, por ser assim, ele crê que ele está salvo. Que para eles é o verdadeiro judeu, né? E esse texto mostra que ele veio para os seus, para que eles crescem, para que eles tivessem o poder dado a eles de serem feitos filhos de Deus. Eles o rejeitaram, mas todo aquele que creu e recebeu, a esse sim, de fato, foram feitos filhos de Deus, participantes da graça e da eternidade e de tudo que é do Senhor Jesus. Então nós vemos que é muito, muito, muito claro aqui nesse texto que Jesus está dizendo: vocês, judeus, vocês que rejeitam minha autoridade, como ele fala lá no verso 23 em diante, vocês que, diante de tudo que eu revelei a vocês, negaram, vocês que mataram os profetas, mataram todos, e quando eu cheguei, vocês também querem me matar.
E eu que estou aqui constantemente convidando vocês, chamando vocês para participar das bodas, de uma celebração. Vocês negaram e acharam que tinham coisas mais importantes para fazer do que estar diante de mim. Eram pessoas que não ouviam a palavra? Não, não eram pessoas que não ouviam a palavra. Eram pessoas que não sabiam ou não tinham informações necessárias para crer em Jesus como Messias? Claro que não, eles tinham tudo o que precisavam, tudo. Tanto que a parábola ilustra isso. Está tudo pronto, é só vir e desfrutar. E vocês rejeitaram. Vocês têm tudo para participar comigo dessa celebração, dessa ceia, dessas bodas. E vocês rejeitaram. Vocês têm o convite, o alimento está pronto, é só vir. É só reconhecer o chamado e aceitar e vir participar. Mas eles rejeitaram. E os gentios, agora que nós vamos ver, que são aqueles que não eram os convidados primeiros, eles são chamados, e aqui o texto fala que eram maus e bons. Maus e bons aos olhos de quem? Não pode ser aos olhos de Deus. Porque Deus olha para nós como bons? Não, Deus olha para nós como pecadores, carentes da sua graça e misericórdia. Então aqui é uma visão à luz humana, ou seja, aqueles que são desprezados. A parábola do samaritano, de domingo passado, nos revelou o pensamento do judeu, de um sacerdote, de um levita, que um samaritano é um judeu que não é judeu, né? É um judeu mesclado, é um judeu que se juntou com outros povos, e aí eles deram o nome de samaritanos, e aí não são verdadeiros israelitas, não são verdadeiros judeus. É uma casta inferior, é uma galera que já não é muito povo de Deus e tal. E aqui, da mesma forma, para o judeu, aqueles que são bons e maus foram chamados dentre aqueles que estavam nas estradas, nas ruas, e que era visto pelas pessoas como aqueles que não mereciam um convite. E aí, Jesus chama, e o que acontece? Esses não rejeitam nenhuma vez, eles participam. E aí o texto já diz, no verso 10, no final, que o banquete, a mesa do banquete, né, ficou repleta de convidados. Então esses ouviram o chamado e participaram da ceia, das bodas. Só que é interessante também notar que quando o rei ele vai olhar a festa, ele percebe uma coisa. O que ele percebe? Há uma pessoa que não está. Acho que o Rodrigo não ia ter tanto problema com isso, né, Rô? Porque o cara pode estar de shorts no casamento. Mas lá no convite está como? Tem que estar... Fala aí algumas vestimentas. Sport chique, a rigor, que mais? Gala. Então você tem que pesquisar, né? Eu não posso ir fora disso. Tem um limite, né? Posso ir assim e tal. Não posso colocar uma bermuda e chegar lá. E se você chegar assim lá, você pode ser o convidado mais querido daquele que está fazendo a festa. Ele vai olhar para você e vai falar assim: o que você está fazendo com essas roupas aqui, cara? Ô amigo, o que você está fazendo desse jeito aqui? Que é o que o texto diz, né? Então tem coisas que não dá, certo? E é interessante, quando o rei ele olha, ele já logo percebe aquele que não estava
adequadamente vestido. E quando ele questiona essa pessoa, a pessoa não fala assim, olha, mas eu não recebi nenhuma veste para que eu pudesse estar aqui de acordo com o padrão. Ou ele não fala assim, olha, eu não tive dinheiro para comprar, olha, eu não tinha condições de comprar. O texto não fala nada disso. Fala que ele simplesmente se cala. O que mostra que ele poderia ter colocado e não o fez porque não quis. Isso revela o que dentro da parábola? Revela que dentre aqueles que são participantes das bodas, há uma ação, uma prática esperada daqueles que estão ali, que revela que reconheceram o chamado, que aceitaram, estão ali e participam de fato daquela celebração. Agora, uma pessoa que vai assim, ela despreza o chamado, ela despreza aquele que está dando a festa e vai achando que pode estar de qualquer jeito naquele lugar e naquele meio. E isso claramente é visto que não é possível. E aí o desfecho da parábola fala o quê? Que esse que não tinha argumentos ou resposta quando foi questionado, o rei deu ordem aos serventes para amarrar os pés, as mãos e lançar-o para fora. Para fora do casamento, da festa? Não é isso que o texto fala. O texto fala que é lançado fora para onde? Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então aqui nós vemos já a parábola tendo seu sentido revelado. O que o texto está falando aqui, essas bodas e o convite, quem participa e quem não participa, está falando de salvação. Está falando das bodas do Cordeiro. Não está falando de qualquer festa, está falando daqueles que participam com Deus da sua eternidade. E está falando que esse que estava ali com um traje que não era a caráter, significa aquele que acha que estar em Cristo e não dá fruto, não tem problema nenhum. Quando na verdade o fruto já visivelmente revela que aquela pessoa não participa e não faz parte daquele meio. Então, quando o rei ele chega, ele bate o olho, ele vê aquela pessoa, ele fala, esse daqui não pertence a essa festa e não deve participar desse casamento. É algo visivelmente notório. Você não precisa se esforçar para ver. Você bate o olho e você fala, olha, aquele ali já sei que não está perdido aqui, entendeu? Não sei o que está fazendo aqui, porque se eu visse de verdade o chamado, se fosse de verdade aquele que foi escolhido para estar entre nós, ele não estaria assim. Então há alguma coisa errada. Quando ele é questionado, fica evidente que ele não faz parte. E aí ele é convidado a se retirar. E aí fala aqui de uma condenação eterna. De algo que é para a eternidade. Qual é a implicação disso? Primeiro público, eu quero ler Hebreus 1:1 com vocês. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse texto revela, na prática histórica de Israel e do povo judeu, o que aconteceu com esses diversos chamados de Deus ao povo. Dizendo, venham, se arrependam. E quantas vezes Deus fala, quantas vezes eu tentei juntar o meu povo e trazer para perto de mim, pastorear, e eles rejeitaram. E eles assim não quiseram. E esse texto mostra, falando assim, olha, na história do povo, houve diversas vezes o anúncio do chamado,
a palavra pregada, o próprio Cristo se revelando, e tudo isso evidencia que eles são indesculpáveis de não crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, vocês às vezes condenam os pais por ver a história dos judeus, né? Eles olhando para os seus pais, os seus antepassados, vendo como eles rejeitaram a Deus, se lançaram à idolatria, falando, nós não somos assim. Vocês têm negado a revelação direta, o próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo vindo a você, vocês têm negado isso. Então imagina o judeu ouvindo essa parábola. Com certeza ele se sentiu afrontado, e eles continuam tentando achar Jesus em algum erro, alguma falha, algum falso ensino, porque é inconcebível para eles entenderem que eles são esses daqui. Então, para eles não serem esses daqui, eles precisam que Jesus não seja o verdadeiro Cristo. Então, o que eles fazem? Nós precisamos achar algum argumento para que nós estejamos certos e Jesus esteja errado. Eles se encontram aqui indesculpáveis. E no caso, são aqueles que ouviram, receberam Jesus, mas não creram. Não creram. A saber, os judeus são aqueles que não creem em Jesus Cristo. A saber, os judeus são aqueles que rejeitam Jesus Cristo. E por isso, não fazem parte dos filhos de Deus. E os gentios? Esses que receberam e creram são os que fazem parte do povo de Deus. Não é um plano B. Não deu certo, então vamos para essa galera aqui. Jesus, Deus, ele sempre teve isso em mente. Judeus sendo luz para todas as nações. E isso aconteceu, sabe por quê? Porque em Jesus é judeu. Ele é a luz para todas as nações. Ele chama os discípulos, e os discípulos são judeus. E os discípulos são luz para a igreja primitiva, onde nasce a igreja, e eles revelam os ensinamentos de Cristo. Então, em Cristo Jesus, o ideal de Deus acontece. No povo de Israel, isso acontece muito pontualmente. Jonas pregou, os de Nínive se converteram. Você tem Raabe pontualmente se convertendo a Jesus Cristo, pensando aí em toda a promessa, crendo naquele que veio, naquele que viria. Então, nós vemos tudo isso acontecendo de alguma forma pelos judeus, sendo luz às nações, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Agora, quando nós olhamos para a implicação desses textos, nós vemos que os que não dão ouvido ao chamado de Deus são os que se perdem na vida e trilham um caminho de morte, de condenação. Os escolhidos são os que recebem e aceitam o chamado de Deus, caminhando em santificação, ou seja, suas vestes são condizentes com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de crer, com a sua maneira de viver. A gente pode julgar alguém pelas vestes, mas as vestes dizem muito sobre como a pessoa crê e como ela pensa. A gente pode julgar alguém pelas obras de justiça, falar essa pessoa ama a Deus e teme a Deus? Não, mas obras de justiça no Senhor, e de acordo com a palavra de Deus, revelam em muito que provavelmente aquela pessoa teme a Deus e verdadeiramente é crente no Senhor Jesus. Quando a pessoa fala que é crente no Senhor Jesus e a prática dela, o fruto dela é estranho, não é condizente, você fala, eu tenho dúvida se essa pessoa verdadeiramente crê em Cristo Jesus. Porque as nossas práticas são como as nossas vestes, são coisas visíveis que apontam algumas coisas que nós podemos entender.
E o Evangelho é assim, ele fala, pelos frutos vos conhecereis. Olha, aquele que está em Cristo, os frutos são esses. Aquele que não está em Cristo, os frutos são esses. E a gente consegue olhar e visualizar, de alguma forma, os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. E aqui essa parábola, fazendo uma ponte maior ainda lá com o Apocalipse, está falando da bodas do Cordeiro. Da bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:1 em diante diz assim: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Percebe? Há uma veste condizente, há uma veste que é única da Igreja de Cristo, que todo mundo consegue perceber, é notório. Ela se apresenta com linho fino e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o que eu estou falando aqui não é uma coisa que eu penso de mim, que eu acho que é, a própria palavra de Deus diz assim, que as bodas do Cordeiro é um noivo que vem para uma noiva adornada, e o seu adorno é sua prática de justiça, é a santificação, fruto de que ela é a verdadeira noiva de Cristo. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, essas são as verdadeiras palavras de Deus. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas aqui, meus irmãos? Por muitos meios, o chamado de Deus está acontecendo. Nós estamos em um mês de missões mundiais. Por meio dos missionários, como servos de Deus, o mundo está sendo chamado para bodas do Cordeiro. Consegue entender essa dimensão da parábola? De uma forma real? O mundo está sendo chamado. Diante das nossas vidas aqui, crescendo na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho da salvação, recebendo tudo aquilo que traz a você todo o arsenal necessário para que você creia em Cristo como Senhor e Salvador, e você rejeita, você e eu, se nós fizermos isso, nós somos como judeus, que receberam convites, insistência, persistência do Senhor, e caminham em perdição e morte. Pessoas que estão no nosso meio, ouvindo do Evangelho, ouvindo tudo, são chamados muitas vezes, mas não são escolhidos. Não são aqueles que verdadeiramente participarão das bodas do Cordeiro. Isso é muito grave, meus irmãos. E o Evangelho está sendo pregado de várias maneiras, por meio dos profetas, por meio da sua palavra inteira revelada, por meio de rádios, por meio de Bíblias entregues aí à torta e à direita, por meio de pessoas pregando, a tempo e fora de tempo, até meio errado, mas falando que a salvação vem de Cristo Jesus. E o que estão fazendo com esse chamado? Ah não, sabe o que é? É que eu preciso resolver minhas coisas, preciso ganhar dinheiro, tenho os meus negócios, não dá para eu servir Jesus agora. Não dá para eu me render a isso e me dedicar a isso porque eu estou ocupado. E assim esse chamado de Deus vai ficando, mas ele está lá. E Deus está chamando. Outro ponto interessante analise sua vida. Será que sou eu e você, como os judeus dessa parábola, somos os que ouvem a palavra, mas não participamos da glória eterna? Olhe os valores e prioridades que você e eu, nós temos hoje. Isso vai revelar em muito, e muito, se nós somos chamados ou escolhidos, conforme a parábola mesmo diz. Eu não estou aqui falando, mas então você é calvinista puro, fala do escolhido e tudo. Não, eu estou falando da parábola. A parábola usa essa palavra. Jesus usou essa palavra, não sou eu que estou usando. Ele está falando que tem os chamados e tem os escolhidos. E eu estou falando para você que dependendo dos valores que você tem de vida, isso revela se você é só um chamado
ou se você é de fato um escolhido, aquele que vai participar da glória vindoura, das bodas do Cordeiro. É isso que eu estou dizendo. Quando você fala assim, olha, é legal o evangelho, mas eu preciso ganhar dinheiro. Olha, é legal o evangelho, mas o meu filho não vai ser missionário, porque aí ele não vai ter uma carreira, para mim é uma vergonha isso. Esses valores totalmente invertidos, que a gente põe na frente do reino de Deus, o reino de trevas, desse mundo caído. Então esses valores invertidos mostram o quê? Que nós somos apenas chamados. Nós não somos aqueles que vão participar da glória eterna vindoura. Eu não estou falando nada além do que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos. Eu não estou aqui falando isso para ser duro com os irmãos, nada disso, mas a palavra de Deus, ela é muito clara e muito firme. E por último, a santificação presta atenção, a santificação é uma marca visível de quem participará das bodas do Cordeiro. Se sua vida e a minha vida não caminha em abandono de pecado, é um sinal de que você e eu, nós não pertencemos aos convidados que participarão da eternidade com Deus. Se a tua conduta, os teus atos de justiça não são manifestos, isso prova que você é como aquele que está com a veste toda estranha lá e querendo estar nas bodas do Cordeiro. A parábola é muito séria e nos traz a uma reflexão de quem nós somos dentro da parábola. Porque você pode estar nesse banco na igreja e servindo aqui nos ministérios o tempo todo e o domingo após domingo. Mas quem sabe você não é esse que só está ouvindo, e o tempo inteiro rejeitando. E ai de nós, se Deus olhar para nós aqui e falar assim, então, vocês são convidados indignos. Vocês não são dignos desse convite. Creio que ninguém quer se encontrar assim diante do Senhor. E por isso eu clamo para que a sua graça e misericórdia, o Espírito Santo, se revele a você, para que você entenda o tamanho convite que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos ensina, nos educa e nos exorta, ó Deus, a entendermos como está a nossa vida diante do teu chamado constante a participarmos da glória eterna com o Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, pela salvação em Cristo Jesus, e nos dá esse discernimento para que não sejamos enganados, ó Pai, mas para que sejamos aqui a tua igreja viva, santa, imaculada pelo Senhor, para que estejamos para sempre contigo nas bodas do Cordeiro. Nos abençoa assim, em nome de Jesus, para a sua glória em Cristo. Amém.